Vamos lá, pessoal. Pessoal, todo mundo está conseguindo ver a tela aí do Darra Academy, o QR Code aqui do lado, está todo mundo vendo? Show, beleza, Maurício, Leonardo, show de bola, beleza. Tá. Aqui a gente tem, primeiro explicando já esse QR Code, tá? É um QR Code com os contatos do WhatsApp Business da Darra Technology, tá? Nele, ao final da apresentação, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, questão da parte, precisar de algum contato com algum gerente regional, tá? Pode mandar uma mensagem e tem um pessoal nosso que está redirecionando os contatos, né, para os gerentes regionais conforme a região da onde essa pessoa é. Né? Então, quem é do Sul vai ser direcionado para o gerente regional do Sul e por aí vai. Tá? Então, só para explicar para vocês esse QR Code, no final também eu vou deixar o número e também esse mesmo QR Code lá, para vocês ficarem à vontade, caso não consigam pegar agora, tá? Vai ter também lá no último slide, depois que a gente finalizar a apresentação, vai ficar um tempinho ainda disponível. Beleza? Bem, vamos lá, pessoal. Boa tarde a todos, tá? Muito obrigado pela presença de vocês aqui, tá? Meu nome é Gabriel Nunes, sou pré-vendas aqui da Darro Technology, alguns já me conhecem, né? Hoje a gente vai falar sobre a solução intermediária da Darro Technology para o segmento de medições de temperatura corporal, tá? Muito com base agora para nos ajudar a combater o coronavírus, tá? Vamos seguindo. E, pessoal, caso tenham qualquer dúvida, deixem aí na descrição aqui do chat que o Ricardo vai poder nos ajudar. E no final, a gente, se porventura ele não tiver respondido alguma questão, tá? A gente passa por ela. Beleza? Valeu, vamos nessa. Bem, vamos lá, pessoal. Bem, a gente sabe que a situação hoje de pandemia do coronavírus pelo mundo inteiro está bem complicada, né? Então, muito por conta de omissões de alguns governos, né, que não tomaram as medidas corretas, né, durante o tempo que deveriam tomar, caso aconteceu na Itália, né, que só foi visto, né, que a situação era muito séria depois de um certo tempo, né, e dentre outros motivos, às vezes a gente tem parte da população que não tá aderindo ao isolamento, às questões que estão sendo colocadas pelas organizações de saúde. Então, com isso, a gente está tendo uma crescente muito grande do Covid. Né? E isso tem sido um problema muito grande porque afeta vários eixos dentro do país, como economia, dentre outras áreas. Né? Então, como esse número vem aumentando rapidamente, a gente precisa tomar algum tipo de atitude, muito se utilizando de tecnologia, para poder ajudar a combater e até mesmo prevenir, né, uma pessoa precocemente que pode estar presente com coronavírus e a gente fazer uma triagem correta dessa pessoa. Né? Então, vamos ver o que a gente consegue utilizar de tecnologia para poder agregar. Tá? Bem, como que a gente pode controlar e identificar possíveis suspeitos? Como a gente estava falando, além do isolamento e do distanciamento social, é recomendado pelos órgãos de saúde algumas outras atitudes que podem ser tomadas, como tomar o cuidado da parte de você, né, ter um controle de higiene, usar máscaras, né, que agora tá uma coisa que virou necessidade. Antes era só para quem estava doente, agora é uma obrigação para todos usarem, né, evitar contato nos olhos, nariz, né, lavar bem as mãos, quando não tiver local para lavar as mãos, usar um álcool em gel, enfim, esses tipos de atitudes, né, que nos ajudam a prevenir. Tá? Então, vamos lá, outros pontos. A gente sabe também que existem alguns serviços que são classificados como essenciais, que eles não podem parar, e são extremamente necessários para a sobrevivência e bem-estar da população. E que mesmo em períodos de quarentena, esses profissionais têm que estar lá no dia a dia fazendo suas atribuições de trabalho. A gente sabe, tem um profissional de limpeza que tem que deixar a cidade limpa, né? A gente tem os prestadores de serviços, enfim, a gente tem uma série de outras áreas que tem que continuar trabalhando. Essas pessoas não podem se dar a necessidade de estar na quarentena porque elas estão em um serviço ditos essenciais. Né? Então, com isso,
né, como que a gente pode se utilizar de uma maneira para poder prevenir? A gente sabe que o nosso corpo é uma máquina quase perfeita, e o mesmo ele reage a infecções e outros tipos de distúrbios causados ao nosso corpo, né? E a temperatura, principalmente quando ela está acima do normal, é um sinal de que o organismo não está muito bem, né? Em relação ao Covid, como a gente já conseguiu ver em diversos veículos de comunicação, né, ele se manifesta no corpo humano de várias formas diferentes, né? Tem diversas reações, desde tosse, dor de garganta, e a febre, né, é um dos sintomas que está presente na maioria dos casos confirmados. Então, é mais um sintoma, né, que está presente nos casos que são considerados mais graves, tá? Então, com isso, a gente pode utilizar a tecnologia, né, com a parte de medição de temperatura corporal, a nosso favor, para nos anteciparmos e tentarmos fazer uma triagem dessas pessoas que podem estar infectadas com o novo coronavírus, ok? Bem, dos problemas e soluções. Bem, para essa parte de temperatura corporal, a gente tem um problema, né, que hoje a gente tem alguns dispositivos de medição, os termômetros, né, que podem ser feitos de forma manual, né, no formato de pistola, que é aquele que a gente aponta o feixe na direção da testa da pessoa, né, e o termômetro que a gente coloca embaixo do braço, tá? Pode ser eletrônico ou até mesmo de mercúrio. Então, esses tipos de termômetros, eles têm uma medição manual. Então, isso pode acabar trazendo uma série de problemas que a gente vai ver aqui a seguir, em que um sistema automático pode nos ajudar a combater esse tipo de problema encontrado, tá? Vamos ver aqui alguns pontos. Bem, temos na parte da medição manual o nosso termômetro infravermelho, tá? E temos aqui a parte de medição automática, a nossa solução de medição de temperatura corporal através de imagem, tá? Então, primeiro problema que a gente encontra com a medição manual. A gente tem a medição de temperatura muito próxima das pessoas. A gente precisa chegar próximo à pessoa e apontar aquele feixe infravermelho na direção da testa da pessoa. E quando a gente está numa distância, às vezes, considerável, é um pouco difícil de controlar, né, esse posicionamento, tá? Então, o que a gente consegue combater em relação à medição automática? A gente consegue fazer uma medição à distância dessas pessoas, tá? Então, esse já é o primeiro ponto que a gente tem para a nossa solução de medição de temperatura automática, tá? Segundo ponto, necessário o correto posicionamento do termômetro, de preferência na testa da pessoa, né? Se essa pessoa que estiver fazendo a medição de temperatura não colocar no lugar correto, você pode estar trazendo um falso positivo ou um falso negativo na medição da temperatura. Isso pode ser um problema. Enquanto na solução de medição de forma automática, a gente tem algoritmos de inteligência artificial que deixam, né, fazer a medição somente dentro da área da face. Então, a gente não tem esse problema de uma pessoa, por exemplo, estar com uma caneca de café quente e essa caneca ele segurando aqui na direção do peito interferir na medição de temperatura, né? Isso é mais uma solução que a gente vem para resolver, tá? Então, mais um ponto. Medição individual de temperatura. No caso aqui, né, cada termômetro desse daqui é medido um por vez na medição com esse tipo de termômetro com feixe infravermelho, né? No caso, você tem um problema muito sério aqui quando você precisa de agilidade. Você vai acabar criando filas. A gente está precisando de um distanciamento social. A gente não pode estar próximos uns dos outros, né? E quando você gera uma fila, você tem dois problemas, como eu falei, o tempo e a aproximação das pessoas, né? Então, como é que a gente combate isso na medição automática? A gente tem múltiplas medições de temperatura. Então, você imagina um corredor de entrada de um local, né, onde você tem que medir uma pessoa a pessoa, né, um a um, você vai demorar um tempo muito grande, né? E com a medição automática de temperatura, essas pessoas podem passar normalmente, seguir o seu fluxo normal de passagem, e caso essa pessoa venha a ter uma temperatura alta, acima dos 7 pontos que for determinado, né, para ser alarmado,
um operador ou uma pessoa que está ali do lado, um agente, pode fazer essa triagem e vai receber o alarme em tempo real para retirar essa pessoa, tá? Então, a gente consegue dar agilidade e a gente também, né, ganha muito em relação ao tempo mesmo, né? A gente não precisa ficar demorando para as pessoas entrarem, saírem dos locais, enfim, a gente ganha mais agilidade. Tá? Registro manual das informações. Caso seja algum local em que você precisa pegar os dados da pessoa para fazer a anotação e do ID dessa pessoa ou do nome dessa pessoa e poder registrar a temperatura que foi aferida com o termômetro infravermelho, tá? Na medição automática, a gente tem um registro automático dessas informações. Principalmente, quando a gente trabalha, a gente vai ver das soluções mais à frente, tá? Mas quando a gente trabalha com soluções que envolvem banco de dados e fazem reconhecimento facial. Você consegue vincular a temperatura dessa pessoa na hora do reconhecimento. A gente vai ver isso mais para frente, tá? Mas, então, a gente não tem um problema de uma outra pessoa que anotou ali, a letra é uma letra de difícil compreensão, ou mesmo anotou de forma equivocada, coisas desse tipo, tá? Então, a gente tem na medição automática, ela é feita de forma precisa, organizada, sem erros e automaticamente, como diz o nome, né? Só qualquer dúvida aí, pode ir botando no chat, tá? O Ricardo está aí para ajudar a gente durante a apresentação, beleza? Bem, resultado disso, a gente tem uma triagem muito mais rápida e eficiente. Mostramos aqui os prós, né, e o contras aqui de cada uma das soluções. Então, a gente consegue ter um resultado bem eficiente. Então, daí alguns motivos para o qual a gente pode passar a utilizar esse tipo de solução nos nossos clientes. Tá? Bem, já passando para o design da solução. Basicamente, nós estamos trabalhando com 3 soluções diferentes. Tá? Vamos passar cada uma delas aqui e eu vou explicar o porquê delas. Bem, temos aqui uma aplicação em comum, que seria algum local com um centro de monitoramento. Tá? E passando pela primeira solução, que é a solução econômica, ela consiste de a câmera, tá? Aqui a gente tem 2 modelos de câmera, tá? A gente tem o modelo 3221T Lite, que é a novidade que a gente está trazendo nessa apresentação, por ser uma câmera com custo-benefício melhor, tá? Então, a gente tinha uma solução anterior, só que ela estava um pouco além, né, da necessidade do mercado. Então, a Dava trouxe um produto mais aderente com a necessidade do mercado e com um preço mais justo também. Então, por isso a gente está fazendo essa breve explicação. A gente vai entrar em detalhes mais à frente do que cada tipo de câmera é possível fazer, tá? E mostrando que a gente está com um custo-benefício bem melhor em relação ao que a gente tinha antes, tá? Então, a gente tem, como estava falando, 2 modelos de câmera. A gente tinha a 3221T Lite e a gente tem a 5421T. Então, a gente tem ou um ou outro modelo para a gente selecionar, tá? Participando também dessa solução, a gente tem essa caixinha preta aqui, ao lado da câmera 5421, que é o Black Body, tá? O Black Body é um dispositivo importante, tá? Na solução de medição de temperatura corporal, visto que ele é o cara que vai nos ajudar a dar aquela precisão que está dentro das normativas internacionais para os procedimentos de termômetros que fazem medição através de emissão infravermelha, que são os casos desses termômetros de mão, são o caso dessas câmeras térmicas que fazem esse tipo de emissão também infravermelha, num feixe específico, tá? Então, o Blackboard nos ajuda a entrar, né, nessa margem de erro de mais ou menos 0,3 graus, tá? E nos dá uma precisão muito alta. Então, por isso ele é um dispositivo muito importante, tá? Quando a gente não utiliza o Blackboard, a gente passa para algumas margens de erros um pouco mais altas, tá? E isso pode acarretar em alguns falsos positivos e alguns falsos negativos que tem que ser levado em consideração, tá? Então, quando a gente está falando de temperatura corporal, isso é bem importante, tá? Então, a gente tem aqui o Blackboard, tá?
E a gente tem também aqui do lado um que seria uma estrobo, né? Ou uma luz aqui, indicando que seria como um dispositivo para alertar. Isso é porque ambas câmeras, elas têm embarcadas dentro delas, tem um buzzer, tem um alto-falantezinho, tá? E tem também uma luz branca, tá? Tipo LED, tipo uma estrobo mesmo, aquela que a gente vê, né, quando a gente tem algum tipo ou a gente tem no carro da polícia, sabe? Aquela estrobo que é bem forte. A gente tem também um LEDzinho ali que nos ajuda a identificar quando existe algum tipo de alarme, tá? A gente consegue ver tanto visualmente quanto ouvir um alertazinho bem básico, tá? É uma sirenezinha. E aí, a gente sai desse nível aqui de dispositivos que estão na ponta e a gente entra no DSS Express, que é o nosso software de gerenciamento. Tá? Nele, a gente vai receber todos os alarmes que vêm em tempo real, tá? Para o operador ou para a pessoa que estiver do lado e vai estar responsável por fazer essa triagem. Então, a gente pode perceber aqui que a gente consegue perceber esse alarme de duas formas. A gente consegue ver tanto em tempo real na tela do operador, quanto visualmente ou ouvir também de forma audível diretamente nas câmeras. Tá? Então, essa é a solução econômica, bem básica, tá? Simples para clientes onde a gente tem um budget bem ajustado. A gente então tem a solução que vai nos alertar em tempo real dos alarmes e alertas que vierem a ter por parte de temperatura alta. Tá? Saindo da solução econômica, indo para a solução padrão, a gente tem aqui, né, as mesmas câmeras na ponta, tá? A câmera 3221 com custo-benefício melhor, a 5421, que é uma câmera no nível um pouquinho mais alto, o Black Body e as notificações de alarmes. A diferença é que a gente está colocando o NVR, né, para poder fazer alguns tipos de relatórios além do armazenamento. Mais para frente, tá, nos slides a seguir, a gente vai ver que tem algumas funções especiais que a gente consegue fazer quando a gente está com o NVR agregado à solução, que não somente é a gravação, tá? Então, a gente coloca o NVR aqui porque ele nos dá alguns tipos de estatísticas a mais que a gente não consegue retirar na solução econômica por ser muito simples, tá? Então, beleza. Saindo da solução padrão e entrando na solução avançada, a gente aqui tem duas mudanças. A gente tem as mesmas câmeras nos dispositivos na ponta, a gente tem o IVSS 7008 e o DSS Pro. Tá? O que a gente mudou aqui? A gente tem algumas diferenças na parte de analítico, a gente já consegue fazer alguns tipos de relatórios que não são possíveis de se obter com o NVR. Tá? A gente vai ver na sequência isso daí, tá? E a gente vai explicar a diferença entre os dois, que vai ficar bem claro. E o DSS Pro está vinculado a isso, pois ele consegue fazer a interpretação desses tipos de analíticos e relatórios a mais que o IVSS consegue, né, suprir para o sistema. Então, basicamente, a gente tem aqui uma diferença, né, da padrão para a avançada em capacidade de processamento e em capacidade de câmeras também. Tá? A gente já vai avançar e explicar a diferença tanto em câmera quanto nos NVRs, né, no IVSS, no NVR inteligente, entre eles. Tá? Falando aqui, a gente entra num processo de triagem. Né? Como é que a gente faria isso? Bem, a gente entrou, a pessoa foi detectada pela solução na ponta, né, com a câmera térmica, e a partir disso, caso essa pessoa esteja com temperatura alta, a gente faz um double check, né? E esse double check pode ser feito através com um termômetro desses mesmo de precisão manual, uma vez que você já fez um primeiro filtro com a câmera, né? Você só vai mesmo confirmar se aquela pessoa está com temperatura alta ou não. Caso essa pessoa tenha uma temperatura acima do normal, a gente faz uma ativação do plano de contingência ou emergência e trata essa pessoa no posto de saúde mais próximo, enfim, a gente toma o procedimento correto que tem que ser feito, tá? Aqui a seleção dos produtos, igual a gente falou agora há pouco, a gente tem o Black Body, que é o dispositivo que nos dá, né, que nos ajuda a ter aquela precisão de 0,3, ou seja, 3 décimos de grau, tá?
para mais ou para menos. A gente tem a 3221T Lite, que é a câmera nova com um custo-benefício melhor, tá? A 5421, que é uma câmera um nível superior, já a gente vai falar da diferença desses dois, ok? E aqui alguns acessórios, como fonte de alimentação, tripé, conector, para poder fazer o encaixe perfeito. E na parte de armazenamento e processamento, a gente tem o NVR e o IVSS, tá? Bem, nas câmeras térmicas, a gente tem um detalhe aqui, né? A gente tem uma câmera com duas lentes, ou seja, a gente tem uma câmera e dois canais embarcados, tá? Então, a gente tem uma lente visível de 8 milímetros com 2 megapixels, que é capaz de identificar de forma amigável as imagens, né, no entorno. Ou seja, você não tem somente aquela visão térmica para medição de temperatura, você tem uma visão um pouquinho mais ampla do que a visão normal que a gente tem na térmica, né? E a gente ainda conta com a inteligência artificial embarcada para a identificação da face. E elas vão trabalhar de uma forma conjunta, uma sobre a outra, vai sobrepor uma imagem sobre a outra e vai fazer a identificação da face tanto em uma quanto em outra, porque elas estão vinculadas. Então, a gente vai conseguir entrar num detalhe que a gente vai ver na lente térmica, que é nessa parte de baixo aqui, né? Ela trabalhando em conjunto com a lente visível, a gente tem duas opções de lente térmica, tá? Uma mais aberta, outra mais fechada, e ela contribui para a correta aferição. Lembra que eu acabei de falar para vocês aqui que ela faz a identificação da face, né? Ela fazendo a identificação da face, a medição de temperatura é feita dentro dessa área da face. Então, ela, com esse algoritmo inteligente, ela consegue identificar que a face da pessoa, e vocês podem ver aqui na foto, é 36,5 graus. Né? Então, esse é o ponto de temperatura mais alta dentre o rosto dessa pessoa. Tá? Então, isso nos ajuda bastante, porque a gente não tem interferência do resto do ambiente na aferição da temperatura. A gente tem somente a área da face como o ponto-chave, o ponto-foco da medição. Tá? Aqui eu vou passar um videozinho da solução para vocês verem. Não sei se vocês estão conseguindo ouvir o áudio. Beleza? Obrigado, Maurício. Aqui vocês veem as pessoas passando de forma múltipla, né? Veem que a temperatura, a medição é feita em tempo real, as pessoas não têm nenhum procedimento de parada para ser aferida, né? Você vê que quando as pessoas têm a sua face totalmente descoberta, é possível de ser feita a medição de temperatura, né? E vem pessoas de óculos, o Blackboard aqui do lado, ó, nos servindo como referência, né, para a parte da precisão. Então, isso aí mostra, né, pessoal, que a gente tem uma multimedição, né, e de forma rápida. Vocês podem ver também que, mesmo utilizando um gorro e a máscara, é possível fazer medição. Quem estiver utilizando balaclava também lê normal, tá? Então, até capacete de moto, dentro daquela faixa ali, devido ao algoritmo de reconhecimento facial, a gente consegue fazer isso. E aqui, a gente está mostrando tecnologias antigas e a importância da gente se utilizar do algoritmo de inteligência artificial. Veja que nessa tecnologia mais antiga é medido tudo na tela, né? A gente tem aqui a medição tanto da temperatura da face da pessoa quanto da caneca e acaba dando um falso positivo, que é o vídeo que a gente vê na sequência aqui, tá? Então, você vê que como que se faz, é necessário o algoritmo de inteligência artificial para a gente não ter, né, um falso positivo por uma coisa tão boba, que é o ato de segurar um copo de café, né? Bem, passando para a comparação entre as duas câmeras, tá, pessoal? Vamos falar um pouquinho delas duas aqui. Bem, a gente tem, vamos passar linha a linha aqui juntos, tá? Primeiro, a resolução do sensor térmico da linha mais econômica, tá? Na 3221T Lite, a gente tem uma resolução de 256 por 192 pixels,
enquanto na 5421 a gente tem uma resolução maior, de 400 por 300. Tá? A resolução do sensor visível é igual para as duas. Então, a gente tem uma lente de 2 megapixels, tá? Um sensor, uma resolução de 2 megapixels, e o que muda entre elas é a lente, né, do sensor térmico, que aí a gente passa de 7 para 13 milímetros entre a 3221 com 7, daí vai justificar a distância, né, a largura de visualização que a gente tem, que a gente vai passar na linha mais à frente, tá? Da 5421, que é uma lente um pouquinho mais fechada, mas a gente consegue ter maiores detalhes, tá? E a distância focal da lente do sensor visível, assim como a resolução, é a mesma. Tá? Então, para a parte da lente do sensor visível, a gente tem o mesmo tipo de câmera para os dois. O que diferencia mesmo aqui, no caso, é a performance da parte térmica. Tá? Então, entradas e saídas de alarme são iguais. A gente tem, além da luz branca e daquele buzzerzinho do alto-falante embarcado nas duas, a gente tem 2 entradas e 2 saídas de alarme. Você pode levar isso para fazer uma integração física com outro dispositivo. Por exemplo, caso você venha a ter alguma automação e queira colocar isso para subir num sistema supervisório, por exemplo, tá? Você também pode fazer esse tipo de integração física, tá? A largura da imagem do ponto de captura. Na 3221, a gente tem apenas 1 metro de largura, tá? Até por conta da resolução ser menor. Então, a gente só consegue ver 1 metro de largura para medir com a 3221 T-Lite. Daí o motivo dela ser até também ter um preço mais, né, mais econômico, né, e mais adequado para esse momento do mercado que a gente está passando. Tá? Enquanto a 5421, né, que tem uma resolução maior, é um pouquinho mais poderosa, a gente consegue chegar até 1,5 m, ou seja, a gente tem 50% aí a mais na largura. Tá? Número máximo de leituras simultâneas. Na solução econômica, 3221 T-Lite, a gente tem até 10 pessoas ao mesmo tempo. Tá? Então, passaram 10 pessoas ao mesmo tempo pela imagem, a gente tem esse tipo de medição sendo feita. Tá? Então, daí a explicação para ela também ser, né, ter um preço mais ajustado, mais econômico e mais acessível. E assim, 421 a gente consegue pegar até 15 pessoas ao mesmo tempo. Tá? Então, a gente tem também esse tipo de diferença entre as duas. Tá? Distância entre a câmera e o ponto de captura é a mesma, tá? São 3 metros de distância da onde está instalada a câmera até o ponto da onde vai ser feita a aferição das pessoas, tá? E a precisão de leitura sem e com blackboard, que é igual para os dois. Quando a gente não utiliza o blackboard, a gente tem uma precisão de mais ou menos 1 grau, sem o blackboard, tá? E quando a gente coloca, né, quando a gente coloca a precisão de leitura com o blackboard, a gente tem 0,3 graus Celsius para mais ou para menos, ou seja, 3 décimos. A gente está dentro da margem de erro, né, que é aceitável pelas normas internacionais de medição de temperatura corporal, através de medição infravermelha. Então, daí a necessidade, igual eu falei mais à frente, né, anteriormente, perdão, sobre a utilização do blackboard e o quão importante ele é. Tá? Bem, a comparação das soluções para a parte de gravação, que a gente tem na solução padrão e na solução avançada. Tá? Então, a gente tem na solução padrão o máximo de 16 canais disponíveis. Bem, se eu tenho no máximo 16 canais disponíveis e cada câmera tem 2 lentes, né, uma térmica e uma visível, então eu tenho 2 canais por câmera. Então, eu só posso colocar dentro dessa solução padrão com um NVR aplicado apenas 8 câmeras. Tá? Enquanto na solução avançada, eu consigo botar até 64 canais, pelo fato de eu estar usando 2 lentes, né, uma térmica e uma visível, eu consigo colocar até 32 câmeras. Tá? Então, primeira diferença entre os dois. Tá? De temperatura corporal e envio para o DSS. Ambos suportam. Então, aqui está todo mundo no mesmo pé de igualdade. Tá? Visualização da inteligência artificial para alarme de temperatura corporal. Aqui, pessoal, é você conseguir ver, né? Você consegue reproduzir aquela... Não sei se vocês conseguiram reparar nos vídeos,
os quadradinhos verdes para a parte de identificação das faces, né, que é feito através de inteligência artificial, ambos suportam, ambos você consegue ver ali em tempo real, né, a parte do algoritmo sendo analisado ali, tá? Busca de alarme de temperatura corporal por inteligência artificial. Você consegue fazer buscas, tá, nas gravações através de alarmes. Você vai fazer um filtro de alarmes de ontem até hoje. Você traz ali não só os alarmes, como também a foto das pessoas que estão passando por ali, naquele momento, né, que passaram por ali e deram uma temperatura alta, por exemplo. Tá? Então, você consegue ter esse tipo de histórico em ambas soluções, porque tem a parte da gravação. Tá? Detecção facial com e sem máscara. Tá? Aqui a gente está falando na performance que pode ser feita, né, através do NVR. Tá? No caso da solução com o NVR, a solução padrão, a gente consegue fazer em 4 canais simultaneamente. Tá? E na solução do IVSS, a gente consegue fazer em até 8 canais, com precisão maior do que 95%, inclusive. Então, praticamente perfeito. Tá? E vinculado a isso também, a gente consegue fazer a parte de reconhecimento facial no mesmo número de canais. Então, na solução padrão, a gente consegue fazer reconhecimento facial caso você cadastre um banco de dados dentro desses equipamentos, né? Na padrão até 4 canais e no IVSS até 8 canais. Então, a gente tem essa diferença aí entre os dois também na parte de performance, tá? Resultado do reconhecimento facial com temperatura, ou seja, quando aquela pessoa passou, teve a face dela reconhecida, aparece ali junto, dentro das características, se está usando óculos, se está com a expressão facial feliz, triste, né? Se é homem, mulher, aquela estimativa de idade, né, que o nosso sistema de reconhecimento facial faz. Além de todas essas características, ele coloca junto também ali a temperatura da pessoa, medida na hora. Tá? Então, ambos suportam. A exportação desses alarmes que a gente já falou, que a gente consegue fazer a busca, para um Excel, somente a solução avançada faz, por enquanto. Tá? A solução padrão, a gente ainda está em desenvolvimento com o nosso pessoal de pesquisa e desenvolvimento, tá? E tão breve a gente termine esse desenvolvimento, a gente compartilha com vocês aí, para a gente poder divulgar mais isso daí e começar a utilizar no mercado, tá? E relatórios totais de estatísticas de detecção. Aqui seria um relatóriozinho mesmo gráfico, tá? Dentro da própria interface de cada equipamento, em que você consegue visualizar que naquele dia 4 pessoas tiveram um alarme de temperatura acima do normal, tá? Então é possível também fazer esse tipo de análise dentro da interface do próprio equipamento, tá? E alguns desses itens aqui a gente vai ver agora, tá? Em algumas fotos exemplificando. A busca do alarme de temperatura corporal por inteligência artificial. Vejam que aqui, né, eu tenho os alarmes que deram, alarmes de temperatura alta, não sei se vocês estão conseguindo ver aqui, mas de vermelho, onde está o meu mouse aqui, né, ele tem a temperatura vinculada que essa pessoa teve na hora, que foi o que gerou o alarme, tá? E você traz também se essa pessoa está com a utilização de máscara ou não, inclusive, tá? E você traz várias outras análises de inteligência artificial sendo feitas, como estimativa de idade, gênero, se está usando óculos, pode ser óculos escuro ou óculos de grau, tá? Ou até mesmo não utilizando óculos, né? Expressão facial, se está de barba e máscara, tá? Esse tipo de análise a gente faz tanto numa solução quanto na outra solução, tá? Como a gente viu na tabela anterior, ambos fazem aqui é só para a gente mesmo mostrar na prática, né, como que são essas interfaces, tá? Detecção facial com e sem máscara. Bem, a gente consegue fazer também, gente, inclusive, né, agora que está sendo uma necessidade das pessoas estarem utilizando máscara nos locais, né, está sendo obrigatório colocar, a gente também consegue trazer esse tipo de alarme, tá? Então, a gente tem aqui um alarme possível se essa pessoa não estiver usando máscara. Então, vejam aqui na solução padrão que sobe uma flagzinha no alarme junto, dizendo que essa pessoa está com máscara anormal, que é não utilizar, né, não utilizar a máscara.
E você vê também na solução de VSS que ninguém aqui está utilizando máscara. Então, estão todos marcados aqui como máscara anormal, que é como está escrito ali, que é detecção, né, de falta de máscara. Ok? Então, mais um tipo de analítico que a gente já pode agregar para a solução. Tá? Resultado de reconhecimento facial com temperatura. Vocês lembram que eu falei para vocês que eles trazem vários dados juntos e dentro deles que antes não tinha, né? Nessa necessidade agora por conta do Covid, agora a gente tem, né? Que é o vínculo com a informação da temperatura da pessoa naquele momento, tá? Então você tem aqui passando, ó, estimativa de idade, gênero, né, a parte dos óculos da pessoa, expressão facial, se está usando máscara, né, barba, e traz também a temperatura. No caso aqui dele foi 37,7. Isso daqui é considerado uma temperatura alta para febre. Então, né, essa pessoa até vai estar presente ali na parte de alarmes também. Tá? Então, mostrando para vocês que tanto na padrão quanto na avançada, né, vocês têm o mesmo tipo de informação, 36,2, gênero masculino, estimativa de idade, óculos, enfim, todas essas informações, né, dos algoritmos de inteligência artificial embarcados. Tá? A parte de exportação do relatório de alarme de temperatura corporal, como a gente falou, né, que é feito em Excel, e daqui você pode levar para fazer uma base de dados de dia a dia, enfim, pode tratar, depois quando você leva para o mundo do Excel, você pode fazer várias coisas com isso. Né? Então, você tem aqui, né, essas medições que foram feitas, tanto uma pessoa que está dentro da base de dados, quanto uma pessoa que não está dentro da base de dados. Aqui, no caso, pode ser qualquer tipo de temperatura anormal, tá? Você pode pegar e fazer a marcação, exportar para o Excel, tá? E daqui você faz um gráfico, enfim, você toma diversos tipos de atitude e relatórios que você pode desenvolver. Na parte de relatório total de estatísticas, como eu falei para vocês, a gente tem na interface gráfica, né, própria do NVR, do IVSS, a gente tem ali as informações. Por exemplo, aqui, ó, você tem na solução padrão os picos, né, de pessoas que estiveram com temperatura normal, pessoas que estiveram com temperatura mais alta seriam marcadas de vermelho, igual a gente tem aqui nesse dia 8, né, temperatura baixa está aqui embaixo. Então, você consegue definir isso por níveis, tá? E exportar isso também, né, para uma forma gráfica também, assim, diretamente do equipamento de vocês, tá? E na parte do IVSS, aparece até de uma forma mais amigável do que no NVR, né? Você também tem esse mesmo tipo de análise e visualização, tá? Tem os dois gráficos em barra, mostrando com as legendas aqui, verde temperatura normal, a barra em azul seriam todos, tá? Aqui você vê que nesse dia tiveram a entrada de 2 pessoas com temperaturas mais altas, por exemplo. Tá? Bem, aqui os produtos, a gente já falou um pouco deles, né, no slide anterior, mas aqui a gente fala de novo, né, só para reforçar, né, o primeiro produto que tem uma condição, né, econômica melhor, né, um produto mais em conta para o mercado, né, já falamos da resolução entre eles, né, que tem diferença de 256 por 192 pixels, enquanto a outra é 400 por 300 pixels. A lente térmica de uma é 7 milímetros e da outra é 13 milímetros, tá? A diferença é que eu tenho nessa 5421 uma resolução maior, então eu acabo até conseguindo ver um pouquinho mais e com mais definição, né? Eu tenho um sensor visível de 1 para 2,8, né, nas duas câmeras. Como eu disse, a parte da lente visível ela é igual, né, nas duas câmeras. Então, a gente tem nas duas, tanto 1 para 2,8, né, CMOS, resolução Full HD 2 megapixels e uma lente visível de 8 milímetros. Tá? Um range de temperatura corporal. Aqui está um detalhe muito importante. Né? Essas câmeras elas foram projetadas para trabalharem com temperaturas corporais, ou seja, a faixa de trabalho delas é entre 30 a 45 graus, positivo. Tá? Então, aqui, caso você queira utilizar, por exemplo, para uma aplicação que não seja a medição de temperatura corporal,
né, essas câmeras não são as câmeras mais adequadas para isso. Se quiser utilizar no ambiente industrial para monitorar um forno, por exemplo, a gente tem modelos específicos que fazem isso, tá? O caso dessa solução é uma solução desenvolvida somente para medição de temperatura corporal, né, para esse momento que a gente está passando de crise aí do Covid, tá bom? Então, a gente tem, igual a gente falou anteriormente, a precisão de temperatura com Black Body mais ou menos 0,3 graus Celsius, ou seja, 3 décimos de grau, tá? Celsius, com uma precisão bem, né, bem alta em relação a isso, e não utilizando, a gente já aumenta bastante, né, o tipo de precisão, e ele fica bem mais alto, a margem de erro fica maior, ela vai indo para mais ou menos 1 grau, o que, assim, não é recomendado, né, de a gente estar fazendo medições de temperaturas corporais. Então, a gente precisa usar o Black Body, tá, para fazer isso. A largura da imagem, né, da câmera Light, né, da 3221, é de 1 metro, enquanto a gente consegue visualizar na 54 1,5 metro, tá? E as medições simultâneas a gente tem na câmera Light, a gente tem 10 pessoas ao mesmo tempo, ou seja, as pessoas passando na imagem simultaneamente, até 10 pessoas, a gente consegue fazer a medição delas todas, desde que uma não fique na frente da outra, obviamente, né? E enquanto na 5421, a gente tem a medição simultânea de até 15 pessoas passando ao mesmo tempo. Obviamente, a gente coloca 15, mas sendo colocada num ambiente perfeito. A gente pode até colocar uma margem de erro aqui, umas 13 pessoas, 12 pessoas, enfim, mas em condições ideais, uma instalação ideal, que muitas das vezes a gente sabe que no dia a dia a gente não pega uma condição ideal, né, de passagem, a gente ainda assim tem uma performance bem alta. Tá? O Black Body, que está aqui no final, que ele é um sensor que emite ondas infravermelhas, ou seja, no vídeo que a gente viu, ele fica aparecendo aquele amarelo ali no canto, né, e nos serve como uma referência, né, para a gente poder fazer, para a câmera poder fazer a todo momento, utilizar aquela temperatura que a gente colocou no set point do Black Body, para ser nossa referência, ela não ser perdida. Então, com isso, a gente não precisa, por exemplo, que uma pessoa ela fique parada na frente da câmera por 5 minutos ou tempo semelhante para poder a câmera estabilizar aquele tipo de temperatura. Não, a gente já tem um Black Body ali que faz isso para a gente, né? Ele nos serve como referência. Então, nada mais é preciso para poder fazer a aferição correta de temperatura quando a gente tem o Black Body instalado, tá? Então, a gente, além disso, né, ele aumenta a precisão, igual a gente já viu falando da parte das câmeras aqui, a gente sai de mais ou menos 1 grau para mais ou menos 0,3 graus, tá? E nisso que está escrito aqui de redução de incremento, é que caso você queira ajustar a temperatura do Black Body para ele servir como referência, tá? Você consegue ir aumentando de 1 décimo em 1 décimo, ou seja, se você quer sair de 35 para 35,5, você vai lá, vai apertar uma vez, ela vai passar para 35,1, vai apertar outra vez, vai passar para 35,2 e até a temperatura que você quiser chegar, tá? E a alimentação, né, desse Black Body, né, desse dispositivo, é feita através de alimentação bivolt, pode ser 110 ou 220 volts. Alguns cenários de aplicação, tá? Locais onde a gente pode colocar esse tipo de solução, e a gente já até teve aí ao redor no mundo alguns cases, né, em relação a isso. A gente pode colocar em aeroportos, tanto na área de embarque, né, para você, caso a pessoa esteja com a temperatura mais alta, ela nem vai para a área de embarque para contaminar essas pessoas. Você já faz a triagem correta dessas pessoas e já leva ela para a parte no posto de saúde que tenha dentro do aeroporto, tá? E na parte de desembarque, ela pode servir para que essa pessoa não venha a se juntar ao resto da população sem que ela tenha uma determinada triagem a ser feita na parte do posto de saúde, tá? Então, no aeroporto, a gente pode ter esses dois tipos de aplicação. Em shoppings, tá? A gente pode colocar na entrada dos shoppings, tá? Nas portarias do shopping, a gente pode, obviamente, reduzir, né, para fazer uma coisa de forma mais controlada, né? Ou seja, no local que tem 2 portas,
para a gente tentar colocar todo mundo passando pela mesma porta, né, pelo mesmo local, para poder concentrar e você ter um controle maior até das pessoas, né, para você ter um efetivo maior de pessoas para você poder fazer a triagem correta. Então, é um tipo de aplicação. Hospitais, a gente nem se fala, né, a gente pode fazer, né, triagens logo na recepção dos hospitais, quando as pessoas chegarem com temperaturas mais altas. Serviços educacionais, aqui no caso a gente está falando de escolas, universidades, vários locais de aplicação diferente, trens e metrôs, prédios públicos ou até mesmo prédios de empresas privadas, né, próprios. Caso essa empresa não tenha parado, ela tenha continuado seu trabalho, também pode ser colocado na portaria para ser feito a medição, né, de temperatura das pessoas que ainda precisam continuar trabalhando nos locais, né, e edifícios comerciais em geral, ou seja, se tem um prédio com diversos clientes, né, por andar, você pode vir fazendo a medição de temperatura dessas pessoas logo na entrada, logo na recepção, de forma controlada, tá? Bem, diferenciais da Dava Technology. Bem, na margem de erro, tá, a gente tem a margem de erro com o Black Body para mais ou para menos em 0,3 graus Celsius. Tá? E por que, que eu estou enfatizando tanto, né, o uso disso daí? Né? De acordo com essa norma, da norma da SCM Internacional, tá, os dispositivos que fazem medição de temperatura corporal, ou seja, eles medem através da pele, né, e fazem emissão, né, via infravermelhos, ou seja, as pistolas que a gente tem, que a gente encontra no mercado, né, a gente vê muitos locais aí fazendo esse tipo de medição, até mesmo as próprias câmeras, né, térmicas que estão servindo para poder fazer medição de temperatura corporal, elas têm que funcionarem, né, dentro das normas internacionais e dentro da faixa de precisão que é regida por essas normas. Essa norma está aqui, tá? O nome dela está disponível aí, vocês podem depois, se tiverem curiosidade, podem procurar e chegar exatamente nesse ponto aqui, que é o 5.4, tá? Em que está dizendo que o erro não pode passar, né, não pode ser maior que 0,3 graus Celsius. Então, caso a gente encontre aí, por exemplo, sem o uso do black body, né, o que a gente encontra para mais ou para menos 1 grau Celsius, já não estaria dentro dessa norma. Então, por isso que a gente fala que é tão importante o uso do black body, porque além de te dar aquela precisão, você ainda está trabalhando dentro da norma internacional, né, dentro do que os órgãos competentes dizem que tem que ser medido, porque fora isso, você já pode ter uma margem de erro que vai te dar um falso positivo, um falso negativo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de margem de erro que a gente está encontrando por aí, tá, pessoal? Então, vamos ficar de olho nisso e vamos ficar atento. Quanto mais preciso o sistema, melhor. Menos a gente tem a chance de ou deixar entrar uma pessoa, né, que a gente não aferiu de forma correta, tá? Ou também a gente vai deixar de medir, né? Vai deixar passar uma pessoa, vai não deixar passar, perdão, uma pessoa que está com uma temperatura normal e, porventura, deu uma margem de erro em que ela está com temperatura alta e nos faz perder um grande tempo, tá? Então, não vamos pecar por esse erro. Vamos colocar uma precisão bem assertiva, de forma a que a gente não tenha esse tipo de erro acontecendo, tá? Segundo ponto diferencial, nos equipamentos que não usam black body, a gente ainda tem um problema, né, deles precisarem passar por uma espécie de sincronismo, estabilização com a temperatura que está sendo visualizada. Porque, pensem comigo, se você não tem um objeto para o qual seja sua referência em temperatura, para você ficar, né, aferido, para você estar, né, de uma forma assertiva e funcionando de forma redonda, né, falando em palavras mais simples, você vai precisar de alguma referência em algum lugar. Quando você não tem o black body, muitas coisas podem acontecer em relação à estabilização da imagem. Você, às vezes, pode ter que a pessoa fique parada ali na frente da imagem, às vezes 1 minuto, às vezes até 5 minutos dentro da mesma imagem, até que o sistema se estabilize, né?
E, como eu disse, se você precisar de agilidade, né, para você não gerar filas ou algo do tipo, isso vai ser um problema, porque as pessoas vão fazendo filas, o sistema ele demora um pouco a fazer esse sincronismo, sistema que não usa um black body, tá? E, fora isso, você vai ter problemas futuros, tá, em relação à própria calibração da câmera, porque o tempo inteiro ela vai ficar tentando buscar o referencial até ela se estabilizar. E, com isso, você está meio que, né, agredindo um pouco ali o sensor, uma vez quando você está calibradinho certinho, a chance de você ter um defeito, né, é muito menor. Você tem um MTBF do equipamento bem menor quando você não tem um black body. E quando a gente está trabalhando com black body, a gente já tem essa referência, o equipamento fica sempre calibrado, tá? E o MTBF do equipamento é maior, ou seja, ele vai durar bem mais tempo, tá? Então, isso é mais um motivo para a gente utilizar o black body, tá? Qualidade construtiva do produto, tá? A Dahua, ela se utiliza de materiais, né, de tecnologia militar, inclusive, né, para fazer toda a parte interna. Aqui eu estou falando na parte construtiva do produto mesmo, chipsets, toda a qualidade dos materiais que são empregados ali né, que são empregados na construção. Então, e tudo isso, né, toda essa margem de erro que a gente fala, né, que consegue fazer 0,3 para mais ou para menos, enfim, a gente faz tudo isso conforme do que está embarcado no hardware e o que está alinhado com o nosso sensor blackbody, tá? A gente não tem nenhum tipo de compensação que, porventura, a gente tenha, né, alguém venha a fazer em firmware, né, para poder fazer com que você, né, compense em código, colocar uma margem de erro, né, de forma a acertar. Não, a gente não trabalha com esse tipo de solução. Os nossos sensores, eles já vêm aferidos e trabalhando, como a gente falou, com o blackbody, você não vai precisar desse tipo de compensação feita em firmware, entendeu? O próprio hardware já é capaz de fazer isso. Então, quando a gente coloca, às vezes, né, esse tipo de solução para compensar em firmware, a gente pode ter, como a gente já falou, falsos positivos e falsos negativos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Tecnologia de inteligência artificial aplicada para a solução, tá? Então, devido ao fato da Dahua aplicar, né, a tecnologia de ponta e o que a gente já mostrou dos outros vídeos, é muito importante, né, que a gente tenha essa visualização, né, essa inteligência artificial para pegar a medição somente na face da pessoa, tá? De forma que a gente não venha a ter alguns alarmes para falsos positivos aqui no caso, né, que é o caso do vídeo que vocês estão vendo aí, o rapaz segurando a caneca, né? Se fosse um sistema em que não levasse em consideração somente a medição de temperatura que está na face, né, era bem capaz de gerar um alarme para esse cidadão aqui com essa caneca quente na mão, tá? Então, é mais uma forma que a gente tem aí de deixar o nosso sistema ainda mais preciso, tá? Distância segura de medição, né? A gente já falou antes, né, que a gente, em relação aos termômetros de medição manual, a gente tem uma distância bem maior em relação a eles, né? Então, enquanto nos termômetros a gente às vezes precisa ficar a menos de 1 metro ou 1 metro de distância das pessoas para poder apontar corretamente o feixe na testa das pessoas, né, que é o local correto, com as nossas câmeras, com os nossos sistemas, a gente consegue fazer até 3 metros de distância, o que está aderente ao que algumas organizações de saúde têm colocado. Acima de 2 metros de distância é considerado aí uma distância social adequada para que evite um contato direto com uma pessoa que possa vir a estar infectada com o novo Covid. Tá? Então, por que escolher a Dahua, né, pessoal? Dados os diferenciais, tudo que a gente já falou até agora, fazendo um resumo, a gente pode ver que a gente tem uma alta precisão na medição de temperatura, quando a gente está utilizando o blackbody, a gente tem mais ou menos 0,3 graus. A gente consegue aumentar a eficiência, principalmente quando a gente usa o blackbody, em até 800%, tá? Medição segura e sem contato. A gente acabou de falar, 3 metros de distância, tá? E evita um contato direto com uma possível pessoa infectada, tá? Medição de múltiplos indivíduos. Bem, para aquela solução mais light, a gente tem 10 pessoas,
tá? E para a solução com a 5421T, a gente tem até 15 pessoas ao mesmo tempo, tá? E para detecção de máscara, perdão, engasgo aqui, né, a gente tem precisões maiores do que 95%. Aqui a gente está falando daquela solução que a gente viu na solução avançada, utilizando o IVSS. Tá? Aqui alguns cases, tá? Passando um videozinho para vocês aqui, ao redor do mundo todo. Tá? A gente vai mostrar 2 videozinhos de cases. Vocês podem ver os diversos tipos de instalações diferentes e os diversos tipos de empreendimentos diferentes, né? Que você pode aplicar o uso dessa tecnologia. Você tem de bancos a hospitais, você tem prédios comerciais, shoppings, enfim, tem de vários tipos de aplicações sendo feitas. Toma uma aguinha aqui, pessoal, enquanto eu passo esse vídeo para vocês aí. Metrô, aeroporto, enfim, tem vários tipos de instalações, shopping centers, né, também. A gente tem muito tipo é muito versátil esse tipo de solução, né? Basta a gente analisar qual é a melhor instalação, né? E a gente poder gerar um melhor retorno para o cliente final. Você vê a câmera térmica com a lente dupla, vem em um local do mundo todo, a gente já viu na Ásia, já viu na Europa. Tem um segundo vídeo de cases que mostram outros locais diferentes para vocês verem. Aeroportos, prédios do serviço militar, ali no caso caramba, na Marinha, fugiu o nome, que é em shoppings, bancos, hotéis, enfim. Então, gente, diversos tipos de aplicações disponíveis, tá? Eu estou vendo algumas perguntas, o pessoal perguntando em disponibilizar vídeos, apresentações. No final da apresentação tem um WhatsApp que vai ficar na tela ali, tá? E esse WhatsApp a gente vai estar concentrando as informações de todo mundo, tá? Então, ali vocês podem fazer contato com a gente, e tanto para a parte comercial quanto para a parte técnica, dali vai ser designado para cada pessoa, tá? Esse tipo de informação, seja com o gerente regional, seja com o engenheiro de pré-vendas da região, tá, pessoal? Aqui a gente tem as nossas redes sociais, tá? Nos sigam nas redes sociais, tá? Vocês seguindo lá nos ajudam aí a promover mais e mais conteúdos aí para vocês, tá bom? E agradeço a presença de vocês, tá? Vou dar uma passada aqui junto com o Ricardo em algumas perguntas aqui. Creio eu que essa apresentação vai estar disponibilizada bem em breve em forma de vídeo, tá? Essa mesma live que vocês estão vendo aqui, eu acho que ela vai subir no YouTube, tá? Vou conversar com o nosso pessoal do marketing. Espero que eu tenha agregado um pouco para vocês. Pessoal, tendo dúvidas, tipo, a gente não conseguir resolver as dúvidas aqui, entre em contato com a gente está disponível para ajudar vocês nos projetos de vocês, tá? Então, cara, fiquem à vontade, entrem em contato, tá aí na tela para vocês o WhatsApp Business da Darwa, tem um QR Code já com contato já, né? Só você escanear e salvar o contato, já pode mandar uma mensagem lá no WhatsApp, não tem nenhum problema, tá? Então, fiquem à vontade, agradeço a presença de todos, tá? Sei que o tempo aí para o pessoal, ainda mais agora essa época de quarentena aí, tá meio complicado, todo mundo fazendo reuniões online, né? Videoconferências, e se tirarem um tempo para poder acompanhar aqui as nossas soluções é muito gratificante para a gente. E só quero agradecer a todos, agradecer o Ricardo aí também pelo apoio, e vamos dar uma olhadinha aqui nas perguntas aqui do pessoal.
Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Pessoal, o pessoal que está fazendo as perguntas aqui, eu estou vendo bastante pergunta em relação à parte de compra, distribuidores e tal. Entre em contato aqui com esse WhatsApp, tá? Tá aqui acho que aqui, tá aqui no vídeo, aqui no PowerPoint. Podem fazer contato, tem um pessoal nosso lá que vai fazer um encaminhamento correto aí para os gerentes regionais de venda para trabalharem em oportunidade junto a vocês. E, e aí eles vão poder indicar o distribuidor adequado para vocês fazerem processo de compra. Tá? E vão poder acompanhar, enfim, lhe dar maiores informações comerciais sobre os nossos produtos, as nossas soluções. Tá? Deixa eu ver aqui. Isso, só modelo budget. O Ricardo foi respondendo o pessoal aqui. O Ricardo é show de bola. Tá mais velhinho hoje, mas show de bola aí. O procedimento da compra está aqui, né? Só fazer o contato com a gente. As pessoas avaliadas a temperatura. A pergunta da Maria Augusta. Então, Maria, isso depende muito do caso, né? A gente já teve reporte de cases de pessoas que têm temperaturas altas, essas pessoas não podem entrar no estabelecimento, elas estão passando por um double check, que é como a gente fala, né? Que é vocês checaram novamente a temperatura dessa pessoa, né? Depois de um tempo, porque às vezes acontece a pessoa chegar com uma temperatura mais alta e às vezes só pela pessoa estar caminhando, às vezes a pessoa vem caminhando no sol, né, e fica com a temperatura mais alta, é normal, né, tá fazendo um esforço, e aí é feito um double check. Caso essa pessoa, né, isso eu estou dando alguns relatos que a gente já viu em alguns cases, tá? Caso essa pessoa tenha temperatura acima do normal, né, essa pessoa não está sendo permitida, né, a entrada dentro do estabelecimento, o que tem acontecido muito em alguns estabelecimentos aqui no Brasil. Só que o pessoal ainda está naquela medição manual que a gente explicou hoje, né? Tipo, as pessoas estão fazendo filas, enfim. A gente está trazendo esse tipo de solução justamente para acabar com esse tipo de problema e a gente fazer, né, um controle onde a gente não precise formar filas. Deixa eu ver aqui. Sandra Silveira, pergunta da apresentação. Só entrar em contato com a gente, Sandra. Tranquilo. Isso aí é tranquilo. A gente consegue desenrolar isso aqui. Estou pegando as perguntas que estavam mais lá para cima, tá, pessoal? Estou vendo se passou alguma aqui com o Ricardo. Maria Augusto, os dados captados no relatório ficam em posse apenas da empresa contratante dessa tecnologia? Deixa eu ver se eu respondeu. Não respondeu. Bem, aqui no caso, os dados captados ficam armazenados dentro dos equipamentos, né? Então, só vai ter acesso a esses dados, né? Tipo, os relatórios, os alarmes, tudo isso que a gente viu aqui fica em posse de quem pode ser de um contratante, né? Se for um cliente final, ou se for algum outro tipo de modalidade, fica da pessoa que tem a posse do produto. Tá? E quem opera aquele produto ali. Então, a pessoa que está ali no dia a dia daquele equipamento ali, né, mexendo, operando aquele equipamento, tem acesso a essas informações sim, a não ser que você dê um perfil, né, caso tenha um operador que não possa ver um perfil, em todas as três soluções a gente usa software, né? Então, você pode dar um perfil para o operador para ele não ter acesso
uma determinada informação dentro do software. Então, esse tipo de solução também pode ser feito, mas quem é o administrador do sistema tem acesso às informações. Backboard, pelo que eu entendi, fisicamente só precisa ligar na tomada e apontar para a câmera. Certo, certo, Oral. Nas câmeras, como são interfaces de conexão, cabo de rede para cada câmera, elas são PoE? Perfeito, Oraldo, boa pergunta. As câmeras são PoE e também são 12 volts, tá? Você pode ficar à vontade aí para fazer o tipo de instalação que você achar melhor para o seu projeto, tá? Não, o Blackboard não é PoE por ele ser um dispositivo, né, que ele basicamente ele tem ali uma resistência dentro dele, né, em que ele fica emitindo calor. Então, é uma potência relativamente alta para a gente trabalhar com PoE. Então, a gente trabalha com ele na corrente alternada. Né? Então, a gente trabalha com ele no bivolt 110, 220 VAC. Tá? Beleza. Só a gente já está chegando, já estourando o tempo de live aqui. Vou responder mais umas perguntinhas aqui. Qualquer coisa, vocês podem entrar em contato. Tem muita pergunta aparecendo aqui. O Ricardo respondeu aqui agora, o Sandro. Beleza. Pessoal, vou fechar por aqui. Ó, qualquer dúvida aí que vocês venham ter, só perguntar para a gente aqui no WhatsApp Business, tá? Fique à vontade para perguntar, que o nosso pessoal vai fazer a designação correta aí para as pessoas tirarem as dúvidas de vocês, tá bom? Pessoal, de antemão, queria agradecer vocês aí, vocês foram sensacionais, novamente, pelo tempo. E vamos lá, espero que a gente ainda se veja mais aí e se fale bastante aí nesse meio tempo. Tá? Espero ter ajudado um pouquinho vocês. E vamos nessa, lavem as mãos, tomem cuidado e fiquem com Deus, pessoal. Valeu.